sem amor, sem poder, sem grana, sem glória, sem nome na história. Tem que te ver, sem coroa, sem trono, sem urpe ou gatilho, sem nada de abono. A vida é uma só, não adianta reclamar. Quem não leva a vida, vai ter a vida. Só quero ter da vida o melhor que a vida tem. Um pouquinho do que é bom nunca fez mal a ninguém. Cada um deve cuidar daquilo que é seu. Só quero para mim tudo aquilo que é meu. E se não for assim, quem sou eu? Quem sou eu? Olá, queridos alunos, pais, professores, aqui no nosso Escolas Unidas Monte Sião, nesse formato de aulas e o formato de teletrabalho, o formato digital, enquanto nós estamos passando pela essa pandemia, que espero verdadeiramente que acabe rápido esse processo todo. Pessoal, é o seguinte, nós somos, até é bom que os alunos saibam, nós somos um time de professores de história e vamos, durante cada semana, né, cada professor vai elaborar um tema, vai elaborar, seguindo a apostila, evidentemente, sobre história. Vai ter atividade, vamos usar a plataforma Positivo On, vamos usar documentos anexos e vamos usar também videoaulas. E nessa primeira semana a gente definiu que seria interessante usar o formato de videoaula só para retomar o que já foi estudado e partir daqui em diante, né? Retomar para a gente ver como começamos esse ano, beleza? Qual é o nosso time, tá? Vocês vão conhecer esse pessoal durante a semana, alguns sim, outros não. Vamos lá, começar pela professora Ana Flávia, que dá aula para o 6º, 7º, 8º e 9º lá na Escola do Guiné. O professor Elber, que dá aulas para o 6º, 7º, 8º e 9º lá na Escola do Sertão. O professor Fábio, junto com a professora Sandra, dão aulas lá para o 6º ano da Dom Otávio. O professor Rodrigo, junto com o professor Gregório, dão aulas para o 7º e 8º anos na Padre Reinaldo. E a professora Vládia e eu, o professor Sandro, aulas para o 8º e 9º ano na Padre Reinaldo. Então vocês vão ver esse pessoal durante as semanas passando atividades. E é bom para conhecer, né, a variedade de professores, as diferenças de opinião e de metodologia. Gente, é o seguinte, vamos falar de Revolução Inglesa, lá no 8º ano. Vou pedir que então, dá uma parada no vídeo, por favor, pegue a sua apostila do 8º ano, a apostila do 8º ano, História. Entre aqui na página número 2, aonde está escrito aqui Revoluções Inglesas. Esse assunto já foi estudado no começo do ano. Vamos só retomar brevemente. Então nós estamos falando de um período histórico que é o seguinte. É o período histórico após a Idade Média. Lembra, a Idade Média já passou lá no 7º ano, gente. Tchau, Idade Média. Nós estamos num período que a burguesia ela ganhou muita força e o clero e a nobreza, principalmente a nobreza, rei, rainha, vai aos poucos perdendo força. Então vamos lá, gente. Vamos começar então entendendo a Revolução Inglesa. Vamos falar dos reis que reinam, mas não mandam. Né? Governam, mas não mandam, né? Eles não governam sozinhos, eles têm que ceder o poder deles para outras pessoas. É o rei que só tem uma coroa, só a coroa, só a terra e só o poder. E brevemente ele vai perdendo tudo isso. Pessoal, é o seguinte, nesse contexto que o rei reina, mas não governa, vamos dar uma olhada aqui na apostila. Eu estou seguindo aqui, gente, ó, já é a página 3 da apostila, dá uma olhadinha. Nós estamos falando do século 17. Esse momento, na Inglaterra, eles vai começar a implantar um sistema de parlamentarismo. Na Inglaterra, o que é um parlamentarismo, professor? Não, quando você tem o rei manda sozinho, é uma monarquia.
quando você tem que ouvir os representantes das classes sociais, seja representante da burguesia, você tem que ouvir o parlamento, os políticos. Então o rei ele vai ter que ouvir os políticos, ele não vai mais mandar sozinho. O contexto aqui da Inglaterra, ela vai começar aí com a dinastia dos Tudor. Nós temos um contexto que vai de 1642 a 1688. E um grande representante aqui, o grande momento que nós vamos ter aqui vai ser um rei que vai perdendo poder e vai entrando em atrito com o parlamento. Nesse atrito, o parlamento ganha espaço e o rei vai perdendo espaço. É por isso que hoje não tem rei para tudo quanto é lado, gente. É por isso. Porque num dado momento, os países da Europa, ou as nações europeias começaram a falar, não, mas esse negócio de rei não dá muito certo. E foram mudando isso por parlamentarismo, um parlamentarismo com rei, e depois a gente vai entrando nas repúblicas e a gente vai seguir a história nesse sentido, tá? Nós temos aqui, ainda na página 3, a nossa amiga Elizabeth I, tá? Da dinastia do Tudor. Quando eu falo dinastia, eu estou falando família no poder, tá? Lembre-se disso, a gente fala isso desde o 6º ano. Dinastia é uma família que está no poder. Morre o pai, fica o filho, morre o filho, fica a filha, alguém fica mandando. E nesse caso, foi a poderosa Elizabeth I. Tá? Ela pegou uma sociedade que está o seguinte aqui, ó. A Inglaterra encheu os bolsos, ficou muito rica, dominou grandes partes da Ásia e da África, e ela viu que essa riqueza fez que a burguesia e certas classes sociais ficassem poderosas, às vezes tão poderosas quanto o próprio rei. Imagine o seguinte, você já não é o todo-poderoso da sua cidade. Tem pessoas que não têm coroa, mas têm poder. E isso para um rei é complicado. Mas a nossa amiga Elizabeth I governou lá fortemente a Inglaterra. Foi próspero esse período do reinado da Elizabeth para a Inglaterra. A Inglaterra ficou com muito dinheiro, mas ela morreu e não deixou filhos. Quem vai entrar nessa jogada, aqui na página 4 já, pessoal, acompanhem comigo, é o nosso amigo Rei Jaime, lá 1603 a 1625. O Jaime era daquele pessoal do Jacques Bossuet que vocês estudaram lá no 7º ano. A teoria do direito divino dos reis. O que significa isso, professor? Significa que o rei manda. O rei, ele é um próprio representante de Deus na terra. Deus que colocou o rei para governar. Na Idade Média rolava isso. Já agora não rola mais. O pessoal fala, não, tudo bem, cara, você pode até ter nascido rei, mas sem condição. A economia está crescendo, a burguesia está crescendo, a gente quer gerar, a gente quer movimentar a mercadoria, e não tem como ficar obedecendo um homem só porque ele tem uma coroa, não tem muito sentido. Só que o Jaime também, ele já tinha esquecido que a Carta Magna, que vocês também aprenderam no 7º ano, que foi escrita lá, foi promulgada, né, foi aceita em 1215, já falava que o rei tinha que governar, o rei tinha que compartilhar o poder dele. Por que eu estou falando do rei Jaime, da Elizabeth I, rei Jaime, e depois o Carlos I? Porque esse conjunto de reis são os que estão vendo, são os que irão ver a Inglaterra, perdendo essa questão de o rei como autoridade principal. Um país rico, um país poderoso, com uma classe de comerciantes, burguesia poderosa, e lá não vai rolar, gente. Eles vão ter que realmente ceder um pouquinho de espaço, tá? Vamos lá um pouquinho, gente, na página 5. Mesmo sabendo o nosso amigo Jaime, né? E o nosso amigo Carlos agora, nosso Carlos I, né, de 1625 a 1649, mesmo sabendo que havia o parlamento, ele tentou resgatar impostos antigos, impostos feudais, numa forma de falar, olha, eu sou o rei, vocês têm que encher o cofre de dinheiro, vocês têm que me obedecer. Nós temos ship money, nós temos certos tributos que estão aqui na página 5. O que acontece? Pensa comigo, você é rei, você sabe que não dá para mandar mais sozinho, mas você fala, não, eu quero, sei lá, fazer com que as pessoas me obedeçam. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um monte de imposto aí antigo para encher os cofres do meu castelo,
e fazer com que as pessoas me obedeçam. Isso não vai rolar, gente. Isso vai gerar um atrito muito grande e a gente vai ter, por isso que se chama capítulo Revoluções em Crise, nós vamos ter Revolução Puritana. O Carlos I tentando emplacar essa volta ao governo centralizado num rei, ele vai ele vai ver que as classes burguesas têm dinheiro, mas a própria coroa não tem. O próprio rei é um cara que tem coroa, mas não tem tanto poder assim. Nem o exército, gente, queria obedecer mais o rei. Olha a situação que a Inglaterra estava vivendo naquele momento. Um rei que tinha uma coroa, o rei que tinha o poder, mas ninguém mais obedecia, nem o exército. Pessoal, não pense vocês que mesmo o rei não sendo tão obedecido assim, ele estava sozinho. Nós temos grupos dentro da Inglaterra, entre eles o próprio clero. Quando eu falo clero, eu falo igreja. Não sempre esqueçam isso, a gente sempre vê isso desde o 7º ano. Clero, igreja. E nobres falaram, não é possível. O que será da Inglaterra sem o rei? Nós temos que resgatar essa identidade do rei. Onde já se viu um rei sem dinheiro, o rei tendo que negociar com o povo, o exército não obedecendo o rei? Isso não pode acontecer, gente, de forma nenhuma. Essa revolução vai fazer com que as pessoas adquiram costumes puritanos. Lembrar que o puritanismo é uma religião, uma regra de vida, né? O que leva a um grande conflito que vai ser a Guerra Civil Inglesa. O rei vai ter que lutar contra o próprio povo. E vai ter um carinha chamado Oliver Cromwell, que vai comandar esse povo, um cara do parlamento. Ele vai unificar esses grupos sociais que não gostam do rei, não vão com a cara do rei, não querem obedecer o rei. Ele vai unificar e vai lutar e vai reformular o exército todo. Aqui na página 6. Lembre-se, quando a gente fala a guerra civil, é a guerra dentro de um país, é a guerra do povo contra o próprio povo. Carlos I foi preso nessa guerra. Ele é julgado, é decapitado. Lord, let us now thy servant depart in peace according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as was in the beginning, is now, and ever shall be. Cortam a cabeça do rei. E quem fica no lugar do rei? O nosso amigo Oliver Cromwell. Né? Vamos lá dar um pulo na página 8, pessoal. Cromwell, quando assumiu o poder e tenta, de uma forma, iniciar lá uma experiência republicana no país. Ele tenta fazer um país que tinha um rei, agora não tem mais o rei, gente. O rei foi para o espaço. Agora eles querem fazer uma espécie de república. O que é uma república? Como no Brasil, você escolhe lá o representante. Só que nessa república, nem tudo são flores. Só que ele concentra os poderes dele e ele acaba, para muitas pessoas, figurando como um novo rei, né? Um rei republicano. É uma pessoa que não é da linhagem real, mas manda como se fosse rei. E aí não vai dar certo, gente. O que vai acontecer? Aqui na página 8, grande parte da nobreza, dos comerciantes, eles vão discordar do nosso amigo Cromwell. Cromwell vai acabar perdendo o poder. E a monarquia, o rei volta de novo, gente. O rei volta. Quem vai entrar é o Carlos II, aqui no final da página 8. Já na página 9, gente, nós temos a famosa Revolução Gloriosa. O que é essa Revolução Gloriosa descrita na página 9? Vamos entender melhor seguindo aqui na página 10. Lá no comecinho da parágrafo da página 10, nós temos o seguinte, ó. O rei pode reinar, mas não governar. Ou seja, depois dessa confusão toda, nós temos uma reformulação total da sociedade inglesa. Que reformulação é essa? Vamos continuar tendo rei, e assim até hoje. Tem a rainha lá? Nós vamos ter um rei, mas o rei ele não governa o país. Quem governa é o parlamento. Então eles vão escolher a figura do primeiro-ministro. Você, nesse momento, aluno, deve estar perguntando, mas por que eu tenho que aprender isso? Que importância tem isso para a minha vida?
A importância que tem é o seguinte: as coisas na história não mudam rapidamente. Elas são movimento, elas são transição. Para que a gente saia dessa época dos reis, para ir para a época dos políticos, que é a nossa época, houve várias lutas, vários embates, muitos interesses econômicos na frente. Isso a gente tem que sempre falar. O interesse do capital, o interesse da exploração da terra, o interesse da exploração das colônias. Quando você tem um país onde as pessoas prosperam, e deveria ser assim em todos os países, as pessoas vão lutar por esses direitos. E cada vez mais que uma sociedade prospera, ela faz com que tiranos, ditadores ou reis percam o seu poder. Fala, não, cara, vamos lá. Eu não quero que você governe para você, eu quero que você governe para todos. Eu quero, então, sintetizar. Primeira Revolução Puritana. Pessoas que professavam a fé no puritanismo, uma forma de religião, insatisfeitas com o rei, insatisfeitas com a pobreza, né, de algumas classes sociais, elas vão impor ao rei um embate, dizendo, olha, não dá para governar assim, meu amigo, a gente tem que ver todas as camadas sociais. Depois nós vamos ter a Revolução Gloriosa, que mesmo a monarquia voltando para a Inglaterra, mesmo a Inglaterra voltando a ter rei, o rei ele colocou na cabeça dele que é o seguinte: ele pode ter pompa e circunstância, ele pode ter uma coroa, mas ele não vai mandar sozinho. Se eu fosse resumir essa aula para vocês, eu diria: rei não manda mais sozinho. Rei deve escutar o povo. E quem é o povo num país? O parlamento, os representantes das várias camadas sociais, assim como é hoje no Brasil. Pessoal, ó, eu vou pedir para vocês, aí em casa nessa semana, página 2 até a página 10. Dá uma lida novamente, tá? Olha esse vídeo. Eu vou colocar também depois, nessa semana, um documento, um textinho para melhorar um pouco a percepção desses fenômenos. Vocês vão ler. E é só uma retomada. Isso aqui a gente estudou lá no comecinho do ano, não é uma novidade para vocês. Então, gente, espero que tenha ficado alguma mensagem. E agora a gente vai partir para a aula 2. É duro viver sem amor, sem poder, sem grana, sem glória, sem nome na história. É duro viver sem coroa, sem trono, sem urpe ou gatilho, sem nada de abono. A vida é uma só.